Meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus alcance o coração de cada um de vocês. Estamos mais uma vez aqui para levar uma palavra de Deus ao coração de cada um de vocês. Ainda estamos impossibilitados de nos reunirmos. Provavelmente só teremos liberdade para voltar a reunirmos a partir do dia 12 do mês de julho. Mas enquanto isso não acontece, nós estaremos sempre em contatos, buscando a Deus, firmando o nosso pensamento em Deus, na certeza de que Deus nos concederá graça e condições de vencermos esses desafios. Eu quero, nesta oportunidade, trazer uma palavra ao seu coração, que está baseado no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 ao 10. É um texto muito conhecido, é um episódio bem conhecido de todos, que fala sobre o encontro que Zaqueu teve com o Senhor Jesus. Nós temos muitas lições importantes para as nossas vidas através desse texto. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 1 e 2, ali nós vemos Jesus sendo criticado pelos escribas e fariseus pelo fato dele receber pecadores e comer com eles. Imagina você, se Jesus fosse ser levado pela opinião pública, o que seria de nós? Escribas e fariseus, a multidão, os religiosos, criticavam Jesus, a maneira que Jesus trabalhou, a maneira que Jesus agiu em favor do homem, foi um choque para os escribas e fariseus. A opinião pública era totalmente contrário ao que Jesus fazia. Enquanto Jesus recebia pecadores e publicanos para estar com ele, e comia com ele, os escribas e os fariseus criticavam pelo fato de Jesus receber pecadores. Imagina você, meu irmão, minha irmã, se Jesus não recebesse pecadores, o que seria de nós? Ele mesmo disse que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no versículo de 1 ao 10, nós encontramos então a história de Zaqueu. Zaqueu, o nome Zaqueu tem um significado muito importante. O significado do nome Zaqueu é puro ou inocente. Mesmo tendo um nome significativo, ele vivia um momento de trauma, um momento de insegurança. A Bíblia começa dizendo que Jesus ia chegando em Jericó, entrando em Jericó. Havia um homem ali, um homem rico, chefe dos publicanos, e que queria ver quem era Jesus. Então vamos ler o texto que diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar em tua casa. E ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje veio salvação a esta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Graças a Deus. Aqui nós encontramos, meus irmãos, algo que nos chama muito a atenção. Se o Evangelho pregado por Jesus Cristo fosse o Evangelho da prosperidade, Zaqueu não teria nenhuma motivação para se aproximar de Jesus, porque ele era um homem muito próspero, um homem que desfrutava de uma posição social, um homem que possuía muitos bens. Enfim, Zaqueu, ele tinha uma vida
financeira estabilizada, uma vida social estabilizada. Mas o Evangelho de Jesus, ele mexe na alma do homem. O Senhor Jesus veio trazer para o homem aquilo que o dinheiro, que a fama, que o status não pode oferecer. Veio trazer paz, perdão e salvação. Então nós vemos aqui Jesus entrando em Jericó. E ali a Bíblia fala que Zaqueu ele era um homem rico, um homem chefe dos publicanos, queria ver Jesus. Imagina vocês, havia um vazio na alma de Zaqueu. Esse vazio na alma do homem, somente o Senhor Jesus é que pode preencher. Esse vazio não se preenche com dinheiro, não se preenche com fama, com status, com posição social. Esse vazio só pode ser preenchido com a presença de Jesus. Mas para que isso aconteça, é preciso que a pessoa tome algumas decisões. E Zaqueu, ele tomou algumas decisões muito importantes. Primeiro, ele teve interesse, ele desejou em conhecer a Jesus. Oxalá que todos tivessem o desejo, o interesse de conhecer quem é Jesus. Zaqueu, ele teve interesse, ao ouvir falar de Jesus, ele teve interesse de conhecer quem era Jesus. E a Bíblia diz que ele, sabendo que Jesus havia de passar, existiam alguns obstáculos ali. E nós vemos então que no versículo 4, Zaqueu, ele usou da criatividade e tomou uma posição que, baseado na posição que ele tinha diante da sociedade, não era muito acertada. Ele se tornou um menino, saiu correndo e foi subir numa árvore. O Senhor Jesus, ele disse que aquele que não se tornar como um menino não pode herdar o reino de Deus. Então Zaqueu fez o que era certo, não aos olhos dos homens, não tendo a aprovação da multidão, mas tendo a aprovação de Deus. E é isso que é o mais importante. Muitas vezes nós ficamos preocupados hoje com a opinião pública e muitas vezes deixamos que a nossa vida seja levada baseado naquilo que as pessoas pensam ou que acham. Zaqueu não se preocupou com a opinião pública, ele não se preocupou que ele era o principal dos publicanos, ele não se preocupou que ele era um homem rico. A preocupação dele naquele momento era aproveitar a oportunidade e ter um encontro com Jesus. E diz a Bíblia que ele saiu correndo e subiu em um sicômoro, numa árvore. O versículo 4 diz que ele subiu numa árvore, porque Jesus havia de passar ali. A partir deste momento nós vemos Jesus intervindo na vida de Zaqueu. Quando Jesus chegou debaixo daquela árvore, Jesus olhou para cima e o chamou pelo nome. Uma coisa que alegra o meu coração, e deve alegrar o teu coração, é o fato de saber que Jesus nos conhece pelo nome. Ele não nos trata como multidão, ele nos trata individualmente, cada um de nós. Ele conhece o nosso nome, ele sabe quais são os nossos anseios, ele sabe quais são as nossas necessidades. E não somente ele sabe, mas ele é poderoso, ele é capaz de ir de encontro com todos os anseios. Jesus olhou para cima e chamou Zaqueu pelo nome. Isso nos faz entender que Jesus vai além das nossas expectativas. Zaqueu queria simplesmente vê-lo, conhecer, mas Jesus foi além da expectativa de Zaqueu. Jesus olhou para cima e o chamou pelo nome. E agora nós observamos aqui qual foi a atitude de Zaqueu, mediante este tão maravilhoso convite. A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa. Eu quero que você saiba que Jesus tem pressa, quer que você tenha pressa, ele tem pressa em te abençoar. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Veja o que Jesus falou para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, eu quero hoje me hospedar na tua casa. Meus irmãos, nenhum outro ser trata o ser humano conforme Jesus tratou. Jesus valoriza o ser humano. Para Jesus, o ser humano não é o que ele possui, não é o seu conhecimento, mas é o que ele é. Zaqueu era um ser humano e para ele Jesus veio para salvar. Então Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, eu desejo pousar na tua casa. Veja, meus irmãos, que Jesus foi muito além. Zaqueu queria simplesmente ver quem era Jesus, mas Jesus o chamou pelo nome.
Jesus o convidou para descer, e Jesus se ofereceu em ir com ele para a sua casa. E diante dessa situação, as pessoas, a multidão que estava ali, começou a já tecer os comentários, a apresentar as opiniões e criticar Jesus, porque havia se disposto em ser hóspede de um pecador. Imagina você, se Jesus não recebesse pecadores, o que seria de mim? Se eu fosse basear a minha vida na opinião pública, no que as outras pessoas pensam ao meu respeito, no que pensaram ao meu respeito, o que seria de mim? Mas graças a Deus que Jesus nunca deixou ser pressionado pela opinião pública. No Evangelho de Lucas, no capítulo 7, nós encontramos Jesus na casa de Simão leproso, participando de um jantar. E de repente, chega uma mulher, que o texto diz que era uma pecadora, uma mulher pecadora, e entrando na casa, levou consigo um vaso de alabastro cheio de unguento, e foi aos pés de Jesus e começou a adorar. O dono da casa disse: se este fosse profeta, logo ele já expôs a sua opinião, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é essa mulher, pois é uma pecadora. Aí Jesus então assumiu a defesa daquela mulher, e ela saiu daquela casa, sendo salva, sendo perdoada e tendo uma vida repleta de paz. É por isso, meu irmão, minha irmã, que eu e você devemos tomar a decisão, em todos os momentos da nossa vida, nos aproximar do Senhor Jesus. Mas veja que coisa, o que nós aprendemos aqui. O encontro que Zaqueu teve com Cristo foi um encontro transformador. O Evangelho que não transforma não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo transforma. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Zaqueu então, naquele momento, disse: Senhor, a partir de agora eu quero tomar um novo rumo na minha vida. Se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes, e eu vou pegar a metade dos meus bens e vou repartir com os pobres. Veja que coisa, é isso que a Bíblia nos mostra. É esse Evangelho que precisa ser pregado, é esse Evangelho que confronta o homem, que leva o homem a sentir a necessidade de uma transformação, de uma mudança de vida. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Então, meu irmão e minha irmã, a partir do momento que nós aprendemos aqui, que a partir do momento que temos um encontro pessoal com Cristo, é preciso que haja da nossa parte uma disposição em mudar de vida, em abandonar o passado e viver uma nova vida. E aí Jesus então, ele disse, então Jesus lhe disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veja que coisa, Zaqueu teve a sua vida transformada, porque ele passou a ter interesse em Jesus, em conhecer Jesus. Ele não estava preocupado em mudar de religião, ele não estava preocupado em aumentar o seu círculo de amizade. A sua preocupação era conhecer Jesus. Ele venceu os obstáculos, ele se esforçou, ele venceu os obstáculos, ele usou da criatividade e venceu a multidão e a sua pequena estatura. Ele aceitou o convite de Jesus quando o chamou pelo nome. Eu quero que você saiba, Jesus conhece o teu nome, ele te chama pelo nome e ele está pronto para ir contigo para a sua casa, transformar a sua vida, preencher o vazio do seu coração. Por isso, devemos entregar a nossa vida ao Senhor. Precisamos ter interesse por Cristo. E veja que coisa, Zaqueu, a partir daquele momento que ele encontrou com Cristo, ele percebeu que precisaria ocorrer uma mudança. Ele então se dispôs em mudar de vida. Rompeu com o passado. Imagina você, no outro dia, Zaqueu chamando as pessoas que ele havia abordado alguns dias antes para o seu escritório. E chegando lá, disse: olha, eu quero devolver aquilo que eu lhe cobrei indevidamente. E as pessoas falam: o que foi que está acontecendo com o senhor? Eu encontrei com Jesus.
E o encontro que eu tive com Jesus transformou a minha vida e me fez entender que eu não posso mais explorar, que eu não posso mais cometer nenhum ato ilícito. É assim, meus irmãos, isso é cristianismo, isso é o Evangelho. Transforma, liberta, preenche o coração do homem, transforma ele em uma nova criatura. Zaqueu foi salvo, transformado juntamente com a sua família. A Bíblia não relata, mas imagina a alegria ou a preocupação que a sua esposa teve quando Zaqueu chegou em casa com aquela multidão. Mas o certo é que tudo terminou muito bem. Terminou com Zaqueu e sua família salva. Terminou com Jesus cumprindo fielmente a sua missão, buscando e salvando pecadores. Eu quero que você saiba de uma coisa: para que a bênção do Senhor Jesus nos alcance, nós precisamos ter interesse por Ele, não simplesmente pela bênção. Zaqueu queria conhecer Jesus. Existem muitas pessoas correndo atrás de benefícios, mas Zaqueu não queria benefícios, ele queria Jesus, porque tendo Jesus tem tudo. Tendo Jesus tem tudo. Eu quero que você entenda isso. Zaqueu, a preocupação dele não era com dinheiro porque ele tinha, não era com amigos porque ele tinha, não era com posição social porque ele tinha, era com Jesus. Que seja essa a tua preocupação, em ter uma experiência íntima, pessoal com o Senhor Jesus. Que você possa aceitar o convite de Cristo, te chamando: meu filho, desce de onde você está, venha até comigo. Eu quero ir para a tua casa, eu quero transformar a sua vida, eu quero mudar o teu rumo. Que Deus te abençoe, que você faça isso. Jesus, ele interessa pelo ser humano. Jesus, ele recebe e come com pecadores. Se ele não fizesse isso, eu estaria perdido, nós estaríamos perdidos. Mas graças a Deus que ele recebe pecadores. E se ele recebe pecadores, ele recebe a mim e a você. Basta que nós tenhamos interesse e disposição em mudar de vida, viver uma vida segundo a vontade dele. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você nesse instante. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por este momento muito especial. Ó Deus, pela oportunidade de entrar em contato com as pessoas através dessa mensagem. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa ir de encontro à necessidade de cada pessoa. E que todos que ouvirem esta palavra possam passar a ter interesse pelo Senhor Jesus Cristo, romper com os obstáculos, com as barreiras e ser ricamente abençoado. Ó Deus, se houver alguém enfermo, o Senhor está curando, ó Deus, trazendo alegria, preenchendo o vazio do coração de cada um. Eu peço a tua bênção em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus.